Amém. Hoje nós estamos começando uma nova série chamada Ser Feliz. Fala comigo, ser feliz. É da vontade de Deus que você seja feliz. Você acredita nisso? E na verdade Jesus morreu na cruz para que o teu ser fosse um ser feliz. Então não apenas você ser feliz, mas você ter um ser feliz. Faz sentido o que eu estou falando? Trocadilho, bem legal? Tá, whatever. Na verdade, o Paulinho Leal, que é um dos nossos líderes de louvor aqui, ele compôs uma música, Ser Feliz. Alguém já escutou ele cantando essa música? Tá. E eu estava meditando um pouco sobre essa música. Enquanto eu estava meditando nessa música, eu estava escutando, tinha acabado de sair agora, acabou de lançar essa canção, tá no Spotify. E eu estava escutando e o Senhor começou a falar comigo: é a minha vontade que você seja feliz. E eu falei como se eu estivesse falando com Deus. Falei: Deus, eu sei que é a tua vontade. E o Senhor começou a repetir: não, é minha vontade que você seja feliz. E eu quero que você fale para as pessoas que eu quero que elas sejam felizes. E eu sei que isso pode soar uma coisa muito simples, mas na verdade, hoje em dia nós estamos passando por uma época onde muitas pessoas não acreditam que Deus realmente quer que nós venhamos ser felizes. Tem pessoas que pensam que Deus, Ele está muito mais propenso a nos castigar do que nos trazer felicidade. Tem pessoas que questionam se Deus realmente é bom, porque elas se achegam com os mesmos argumentos de sempre. Se Deus é bom, então por que coisas ruins acontecem para pessoas boas? E por que as injustiças acontecem para as pessoas que não merecem? E assim por diante. E são questionamentos válidos, mas a verdade é que nós nascemos num mundo que já é fracassado, num sistema falido, e nós na verdade somos os causadores disso, quando no jardim do Éden nós escolhemos entrar em desobediência com Deus. Então nós escolhemos algo que nós já plantamos. Eu acho que muitas vezes Deus é culpado de coisas que são culpas, são resultados diretos de nossas ações. Na verdade eu acho que até de vez em quando o diabo ele é culpado de coisas que não tem culpa. É a nossa culpa. Faz sentido o que eu estou falando? Tipo, para de amarrar o diabo. Não tem nada a ver em você amarrar o diabo. É você mesmo que é sem vergonha. Sabe o que eu estou falando? Tipo, tá amarrado. Não, cara, você tem que se endireitar. O problema não é o diabo, é você. E eu creio que o Senhor Ele fala ao longo das escrituras da bondade dele. Jesus, quando ele veio aqui para a terra, ele falava sobre a felicidade num texto que a gente conhece como as bem-aventuranças. Se você for analisar e para pensar o que significa uma pessoa bem-aventurada, muitos são rápidos para trazer um sinônimo para bem-aventurado o sinônimo de abençoado. Isso é verdade, é abençoado. Mas se você for olhar na raiz dessa palavra, a pessoa que é abençoada, a conotação abençoado, ela pode ter duas conotações. A pessoa que é abençoada com a conotação de receber uma dádiva, um dom foi imposto sobre ele, então ele é abençoado. Ou uma pessoa que ele é abençoado no seu estado de ser, é parte da sua natureza. E para isso, a outra palavra que pode ser usada é extremamente feliz. Seria o equivalente a extremamente feliz. Então quando Jesus fala sobre as bem-aventuranças, ele está falando: eu quero que você seja extremamente feliz. Eu vou te dar algumas chaves de como que você pode ser feliz. Então hoje nós vamos começar a nossa série Ser Feliz, e ao longo das próximas 3 semanas nós vamos entrar nas bem-aventuranças e nós vamos analisar aquilo que a palavra diz em Mateus 5. Então se você puder, já põe o teu dedo lá em Mateus 5, é lá que você encontra as bem-aventuranças. E a gente não vai entrar ainda nesse versículo, só que vai ser nosso versículo chave. Na verdade eu quero falar um pouquinho sobre um outro assunto que vai ser como um pano de fundo, depois nós já entramos em Mateus 5 logo na sequência. A realidade é que Jesus sempre lutou por algo que é sustentável. Uma vez Paul Manwaring, um dos líderes sêniores da Bethel Church, ele estava aqui pregando e ele falou algo que me marcou muito. Ele falou sobre sustentabilidade. Ele pregou que a sustentabilidade nada mais nada menos é do que você ser maior por dentro do que por fora. Sabe, algo que é sustentável, ele vem de uma fonte que é inesgotável e constantemente está bombando a essência para aquilo que seria o externo. Então ele falava assim: se você não é maior por dentro do que por fora, muitas vezes aquilo que você está experimentando por fora, ele tem uma data de validade e portanto não é sustentável.
Por exemplo, eu creio que alguns de nós já passamos por momentos em nossas vidas onde nós experimentamos uma graça de Deus, algo mais especial, mais forte do que o comum, onde as portas vão se abrindo e as coisas vão se encaixando e parece tudo aquilo que você toca vira ouro. Alguém já passou por uma fase da tua vida assim? Alguém já passou por uma fase de graça de Deus na tua vida assim? Tá bom? Quantos de vocês estão passando por uma fase de graça dessa maneira agora? Pode levantar a mão, porque não tem vergonha de ser abençoado. Se você está sendo abençoado, glória a Deus por você. Nós queremos celebrar a bênção de Deus sobre a tua vida, amém? Se você fala assim, cara, eu estou passando por uma temporada de graça, levanta a mão. Tá, glória a Deus por você. Vamos dar salva de palmas por aquilo que Deus está fazendo na vida dos nossos irmãos, amém? Eu preguei sobre isso nos últimos cultos que nós tivemos. Esse aqui é o nosso último culto de domingo. E nos outros cultos nós pregamos a mesma mensagem. E sabe, eu estava pensando, foi só entre o último culto e esse que eu percebi algo. Nós, como Monte Sião, estamos passando por uma fase de graça. Faz sentido? Eu não sei você, mas o que nós estamos experimentando aqui não é algo que sempre experimentamos. Talvez você seja novo aqui no nosso meio, aqui na Monte Sião. Eu estou aqui para falar para você que nós estamos numa temporada de graça de Deus. Parece que até as coisas erradas que nós fazemos dá certo. Faz sentido? Por isso que as coisas continuam crescendo, prosperando, avançando. E o Senhor começou a trazer um alerta para nós. Eu creio que não só como indivíduos, mas agora eu vou falar como igreja. Porque se algo é para ser sustentável, ele tem que ser maior por dentro do que por fora. E eu lembro que quando eu comecei a entender esse conceito, eu fui desafiado a começar a me analisar e falar: Deus, eu sei que existe uma influência que o Senhor está me dando, isso está crescendo, Ele está expandindo, mas só o Senhor sabe aquilo que eu carrego dentro de mim. As pessoas podem olhar a minha influência externa, as pessoas podem olhar o sucesso profissional que você tem, as pessoas podem olhar o sucesso acadêmico que você tem, e elas podem falar: uau, a pessoa está crescendo, ela está prosperando, e isso é muito bom. Só que, sabe, as pessoas vão enxergar o que é externo, mas só você e Deus, e quem sabe algumas pessoas mais próximas de você, vão entender o que é interno. A única pessoa que realmente com toda a propriedade pode falar que você é maior por dentro que por fora é você. Obviamente Deus, mas pessoa humana seria você. E sabe, cabe a nós, se nós formos pessoas honestas e sinceras, eu diria honestas e sinceras com nós mesmos, nós às vezes analisarmos e falarmos: talvez a minha influência que eu tenho, que é externa, ela não é sustentável, porque eu sei que eu não tenho uma verdade interna capaz de manter isso sendo sustentado. Faz sentido o que eu estou falando? E para que eu venha viver uma vida honesta comigo mesmo e perante meu Deus, às vezes é momento de eu começar a frear os meus avanços e as minhas expansões externas, para que eu venha sempre andar nessa sustentabilidade e investir na minha parte interna. Faz sentido? Agora, muitas pessoas não vão, leva muita segurança própria. Você fala assim: ó, eu vou parar de crescer porque realmente eu estou indo para um lugar que é insustentável. Eu creio que às vezes, infelizmente, nós vemos grandes homens de Deus, e não só pessoas do ministério, mas eu acho que também pessoas na vida, em qualquer área de trabalho. Às vezes alguns políticos, às vezes na área dos negócios, pessoas que cresceram tanto, mas eu escutei uma frase anteontem. Eu estava falando com um pastor, ele é pastor lá numa cidade de Lima, no Peru, e ele falou: sabe, essa pessoa, ele estava falando sobre uma pessoa que nós conhecemos em comum, é um homem de Deus que infelizmente caiu, não está bem, não terminou bem sua carreira ministerial. Ele falou: infelizmente o talento dele era tão grande que o levou para um lugar onde o caráter dele não pôde sustentar. Jesus falava sobre sustentabilidade. Jesus focava em ser antes do fazer. E quando Jesus fala sobre felicidade, ele fala de uma felicidade que é sustentável. Eu creio que aquilo que nós estamos experimentando como igreja Monte Sião
é algo que é uma graça de Deus, e nós como liderança, nós temos que ter, eu falo isso, eu estou abrindo até coisas que nós conversamos como liderança, que nós temos que ter olhos para enxergar Deus. Nós queremos preservar aquilo que é interno e guardar isso, para que a influência externa não venha a ser maior do que aquilo que é interno consiga dar conta. Faz sentido? Por isso que eu creio que quando você que é novo, você está começando a vir para Monte Sião, sim, existe uma cultura aqui, e às vezes você pode pensar, mas eles são até um pouco agressivos no zelo da cultura. Não, é porque nós estamos buscando sustentabilidade, porque o nosso foco nunca foi crescer a igreja. O nosso foco foi, Deus, nós queremos ser fiéis com a nossa missão, e a nossa missão não é ter a maior igreja do mundo, mas nós queremos ser fiéis com a nossa missão. E sabe, no final das contas, o que vai valer vai ser a tua fidelidade. Fala comigo, no final de tudo, o que vai valer é a minha fidelidade no cumprimento da minha missão. Então pare de se comparar com as pessoas ao teu redor. Mas aquela igreja, que bom, glória a Deus, quem sabe eles foram chamados para fazer aquilo, nós não fomos. Nós somos chamados para cumprir aquilo que Deus nos chamou para cumprir, e nós queremos ser fiéis com isso. Faz sentido o que eu estou falando? Por isso que mesmo no momento onde você pode analisar, nossa, tem uma graça sobre a nossa igreja local, deixa eu te falar, a ênfase vai sempre ser, nós queremos ser maiores por dentro do que por fora. Faz sentido o que eu estou falando, gente? E essa deve ser a nossa ênfase. Jesus pregava isso. Eu te dar um exemplo de como a nossa sociedade vai contra isso, ou como aquilo que Jesus pregava é contra a cultura. Nós vivemos hoje numa época de redes sociais. Todo mundo, eu imagino, eu estou generalizando, todo mundo tem redes sociais. Todo mundo tem Instagram. Quem tem Instagram, levanta a tua mão. Tá bom. Quem tem Facebook, levanta a tua mão. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem não tem Instagram e não tem Facebook, levanta a tua mão. Vamos dar uma salva de palmas para essas pessoas sãs. Vocês são saudáveis. Uau! Isso é incrível. Provavelmente eles têm muito mais tempo que nós. Mas sabe, o problema nunca foi nas redes sociais. Redes sociais com o uso correto é algo benéfico. O problema nunca foi o Instagram ou o Facebook. O problema é a maneira como nós usamos as redes sociais. As redes sociais em si podem ser uma ferramenta para o bem ou para o mal, e se estiver na mão das pessoas certas, pode ser para coisas boas. Eu creio que o Senhor quer que nós venhamos usar as ferramentas que Ele nos proporciona para coisas boas. Agora, se você for parar para pensar, a vida das redes sociais, a nossa era em que nós vivemos da informação, ela sem perceber nos expõe ou nos empurra para uma vida de exibicionismo. E eu estou aqui para falar para você que nunca foi a vontade de Deus que nós fôssemos exibicionistas. Pelo contrário, aquilo que Deus quer é que nós venhamos ser filhos e filhas que venham manifestar a glória. E existe uma grande diferença entre manifestação e exibição. E muitas vezes nós confundimos as duas coisas, e nós acabamos vivendo uma vida sem perceber. Eu creio que isso não é, na maior parte das vezes não é proposital, às vezes é uma coisa que é inconsciente. Você começa, eu não sei se você já fez isso, eu sei que eu já fiz. Às vezes eu estou no meu celular e às vezes eu não tenho nada que fazer. Na verdade eu tenho outras coisas para fazer, eu tenho muita outra coisa para fazer, mas eu opto não fazê-las e fazer coisas que nem olhar no meu Instagram. E eu estou olhando, e depois de um tempinho que eu estou olhando, eu começo a ter um sentimento que eu falo assim: a minha vida é uma droga. A vida dessas pessoas é bem mais legal que a minha vida. Você já teve você já pensou isso ou não? Olhando, é como você fala assim, pô, mas a vida deles a vida deles é muito mais colorida, mais filtrada. Na verdade, os ângulos deles são bem melhores que os meus ângulos. Nossa, como eu gostaria, a minha vida é um tédio, a vida deles é sempre cheia de entusiasmo. Uau! Sabe, na verdade eu tenho que parar de me comparar e falar, então, você está sendo vítima de um exibicionismo superficial. Eu queria que você abrisse comigo, mantém teu dedo aí em Mateus 5, a gente vai entrar lá, mas abre comigo aí em Romanos 8, versículo 19. Paulo fala assim: porque a ardente expectação ou expectativa da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Fala comigo, a manifestação dos filhos de Deus. Vamos lá de novo. A manifestação dos filhos de Deus. Deixa eu falar uma coisa, a criação aguarda a nossa manifestação.
Essa criação que foi vítima do pecado lá do Éden, e portanto nós somos um mundo fracassado, ela aguarda a manifestação que vai causar a restauração daquilo que uma vez foi deturpado e agora será restaurado. A criação, a sociedade, eu creio que até a própria criação, literalmente, os seres viventes, sejam no reino animal, no reino vegetal, anseia ardentemente quando que haverá a restituição daquilo que nós perdemos. Para pensar nisso, é isso que a Bíblia está falando. Ela aguarda, mas como que vai chegar essa restauração? Através da manifestação dos filhos de Deus. Olha só o versículo 20: porque a criação ficou sujeita à vaidade. A vaidade aqui nada mais é do que um estado temporal, algo que é o oposto da eternidade. Uma vez que entrou o pecado no mundo, então vamos dizer, a girafa ou um pinheiro entendeu, eu vou morrer. Agora o pecado traz morte. Então antigamente eu pensava que eu iria viver para sempre, agora não. Então a vaidade, que é o conceito temporal, terreno, ele fala assim: a criação ficou sujeita a isso, e não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Versículo 21: na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabe, nós estamos vivendo hoje uma época onde a ênfase na exibição substituiu o poder da manifestação. E eu creio que eu não sou contra redes sociais. Na verdade eu tenho redes sociais, mas eu creio que redes sociais ela traz à tona algo que já está dentro do ser humano, que é a ênfase de querer aparentar algo que não é. Faz sentido o que eu estou falando? E você exibe algo. Quando você faz uma exibição, você quer que pessoas pensem algo sobre você. Mas sabe, quantos entendem que você pode ficar se exibindo de certa maneira 1 mês, 2 meses, se você for muito disciplinado, uns 3 meses, talvez até 4 meses, mas eventualmente vai ter uma manifestação da tua verdadeira essência. Sabe o que eu estou falando? A palavra de Deus já falava: pelo fruto sabereis qual árvore é. Se você planta mamão, não tem como você esperar que daquela árvore venha sair pera. Pelo fruto você vai saber qual árvore que é. Você pode tentar e maquiar e falar: isso aqui não é pera, isso aqui é mamão. Não, eventualmente vai cair os disfarces. Você vai ver: não é mamão, isso aqui é pera. Sabe, a exibição tem a sua raiz na ação, naquilo que nós fazemos. A manifestação tem sua raiz naquilo que nós somos, é identidade. E eu creio que o Senhor está nos chamando para uma época, e sabe, nós estamos hoje na era da informação. E eu falo para você que daqui a pouco nós estaremos entrando numa época onde a maior carência, o commodity mais valioso não vai ser só informação. Hoje todo mundo tem informação. Eu estava participando de uma palestra semana passada de um empresário brasileiro muito famoso, e ele falava assim: hoje em dia qualquer jovem sabe um pouquinho de tudo e é especialista em nada. Ele tem internet, ele sabe um pouquinho de tudo, ele não sabe nada. E sabe, eu creio que nós estamos entrando numa época onde vai haverá uma carência por conteúdo, onde pessoas vão eventualmente se cansar de ver exibições. Estou falando assim: alguém manifesta uma verdade, por favor. Faz sentido o que eu estou falando? Eu creio que nós já estamos chegando a isso. Eu não sei se você já teve a grata insatisfação de você conhecer alguém que no mundo virtual é algo muito importante, mas quando você conhece, você fala: tudo aquilo para isso? Você já teve isso, não? É o que eles chamam de subcelebridades hoje em dia. Eu creio que o Senhor está falando assim: não, o que eu quero é algo sustentável. E Jesus falava assim: sabe, se você quer ter uma felicidade que não é exibicionista, se você quer ter uma felicidade que é sustentável, se você quer ter uma felicidade que não é só de aparências, e ao passo que o mundo vai começar a andar à tua luz, e quando eles chegam perto eles enxergam, não é uma exibição, isso aqui é uma manifestação de uma verdade muito mais real do que eu imaginava lá atrás. Eu creio que nós estamos para chegar nesses momentos onde o mundo vai começar a andar. Os reis, que nem está escrito lá em Isaías 60, a promessa é que as nações e os reis, eles caminharão à nossa luz. E sabe, eu quero que aquele dia, quando esse dia chegar, que os reis e as nações caminharão à nossa luz, que eles vão encontrar luz de verdade. Faz sentido? Uma luz que é sustentável.
não uma luz que vai atraí-los quando eles estão à distância. Uma vez que eles estão perto de nós, eles olham, é só isso de luz? Essa luz não é tão forte quanto eu pensava que era, essa luz não é tão real quanto eu pensava. Não. E por conta disso Jesus falava, deixa eu te explicar o que é felicidade de verdade. Eu vou te trazer dicas e princípios para que você venha viver uma felicidade que é sustentável, uma felicidade que vai ser manifestada e não apenas exibida. E o que eu creio é que quando você chega lá em Mateus 5, você pode abrir lá, eu já vou dar o título da nossa mensagem de hoje. E o título da nossa mensagem de hoje, ele é Feliz é o pobre que chora. Fala comigo, feliz é o pobre que chora. Se você for amanhã para o teu trabalho e falar, sabe de uma coisa que eu aprendi ontem, eu fui para a igreja, cara, e o pastor falou uma coisa muito forte. Ele falou que a pessoa feliz é o pobre que chora. Eles vão olhar e falar assim, meu, que igreja maluca que você vai. Mas a verdade é que se você for analisar Mateus 5, é justamente isso que Jesus fala. Feliz é o pobre que chora. Olha só comigo, versículo 1. Diz assim que Jesus, vendo a multidão, ele subiu a um monte, ele assentou-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e abrindo a boca os ensinava. Agora, é importante que você entenda o contexto disso. Jesus ele não ensinou numa praça pública, Jesus não ensinou numa sinagoga, Jesus não ensinou o sermão do monte dentro de uma loja ou numa avenida. Ele desloca não só ele mesmo, mas seus discípulos e seus seguidores para o monte. Agora, eu não sou uma pessoa que tem o costume de ir para o monte orar. Eu sei que tem algumas pessoas que têm esse costume e que legal. Eu prefiro orar no meu quarto. Eu já fui talvez uma vez na minha vida apenas que eu fui para um monte orar. E eu não sou contra você ir para um monte orar, mas também não acho que no meu quarto eu vou ter encontros inferiores. O que eu acho é que é o conceito, o princípio por trás de você ir para um monte. É o princípio de você se isolar das distrações da cidade. É o princípio de se isolar dos burburinhos e do barulho do teu cotidiano. E se quem sabe na tua casa você tem uma sala de oração e você consegue se trancar lá, e lá é um lugar que você se isola e se blinda das distrações, quem sabe é exatamente nesse lugar que Jesus quer conversar com você, é nesse lugar que Deus quer te encontrar. E nesse lugar Jesus ele remove as pessoas de todas as distrações, e você deve entender algo muito importante, porque se Ele está tomando tempo e esforço para relocar todo mundo para o monte, é porque Ele fala, eu posso curar enfermo aqui no meio da avenida, eu posso falar algumas pérolas de sabedoria aqui nos cruzamentos das ruas aqui, mas o sermão do monte, os princípios de felicidade, de bem-aventurança é algo muito importante. Eu preciso da tua atenção 100%, e isso vai ter lá no monte. Olha para mim, presta atenção nos meus olhos, eu vou conversar com você. Hoje em dia, voltando a falar sobre tecnologia, muitas vezes você está conversando, você está falando assim, mas e aí, o que aconteceu? Tá. Não, estou escutando, pode falar. Quem já não fez isso? Eu faço isso. Mas eu sei que tem momentos que a minha esposa fala assim, não, eu preciso falar com você, e eu também tenho. Abaixa o celular, por favor, olha para meus olhos, é importante. Você já não teve esses momentos? Quando a coisa é importante, você fala, não, olha para mim. Daí você fala, tá bom, pode falar. É isso que Jesus está falando. Eu quero que vocês abaixem os celulares. Olha para mim. Eu vou falar para você como você tem que ser feliz. Quer ser feliz? Você está pronto? Eu vou te falar. Primeiro ponto para você ser feliz. Versículo 3. Feliz é o pobre de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em outras palavras, ele está falando assim, você quer ser feliz? Você tem que ser pobre de espírito. Agora, uma coisa nós temos que entender, que Jesus não estava falando sobre uma pobreza terrena. Ele não estava falando aqui sobre uma pobreza de escassez de recursos financeiros, escassez de privilégios. Ele não está falando sobre uma escassez de dinheiro ou de posses terrenas. Ele não está falando sobre isso. Ele está falando sobre uma outra pobreza. Ele não está falando sobre uma pobreza de espírito, que significa uma baixa autoestima. Baixa autoestima, em outras palavras, é um espírito de orfandade. E eu vou falar uma coisa, existem pessoas que são pobres monetariamente falando, carregam o espírito de orfandade. Existem pessoas que são ricas monetariamente falando e carregam o espírito de orfandade. Não tem nada a ver com a tua conta bancária, é uma outra coisa. Nós estamos falando sobre algo que é espiritual.
Jesus não está falando sobre uma pobreza material. Tem muitas pessoas que pregam o engano de votos de pobreza com esse versículo. Deixa eu falar uma coisa, Jesus não quer que você seja pobre, assim também como Ele não quer que você seja doente. Mas não é porque você é pobre ou doente que quer dizer que você é menos espiritual. Faz sentido o que eu estou falando? Faz você simplesmente humano, uma pessoa que está vivendo a consequência de um mundo pecaminoso. E eu quero dizer que Jesus morreu na cruz para que você pudesse ser abençoado e para que você pudesse ser uma pessoa sanada, curada, liberta de todas as coisas que podem estar te oprimindo. Agora Jesus está falando sobre uma outra coisa completamente diferente. Ele não está falando sobre, eu quero ser pobre de espírito, deixa eu me rebaixar, deixa eu ser inferior aos outros. Ele não está falando sobre isso. Talvez alguns religiosos venham pregar e falar, é isso que é ser pobre de espírito, é você ser capacho. Jesus nunca pediu para você ser capacho. O que significa você ser pobre de espírito? Eu poderia ficar falando aqui muito tempo que eu entendo o que é ser pobre de espírito, mas para economizar tempo eu escrevi um texto rapidinho, bem curto, que eu falo o que é ser pobre de espírito de acordo com Jesus. Ser humilde ou ser pobre de espírito é você ser vazio de si mesmo e completamente dependente de Deus. Ser humilde de espírito é você escolher ser recipiente antes de você ser doador. É você falar assim, Deus, primeiro eu reconheço que eu preciso receber algo para depois eu poder dar. Deixa eu falar uma coisa, você ser humilde de espírito é você falar, Deus, eu preciso aprender a ser amado antes de eu tentar sair amando todo mundo. Porque se eu tento amar todo mundo sem o teu amor, eu nada mais estou fazendo do que um humanismo. Faz sentido o que eu estou falando? Se você realmente quer amar as pessoas com um amor que vai transformá-las, isso é o amor de Deus, você precisa estar cheio desse amor de Deus. Senão você nada é diferente do que simplesmente uma Unicef. E eu não sou contra a Unicef, eu não sou contra a Criança Esperança. Eu acho que isso são instituições muito boas, que foram fundadas com intenções boas, mas eu falo para você, o amor que vai mudar o mundo não é apenas o pão que é dado, mas é algo que dá o pão físico e o pão espiritual. E para você poder fazer isso, você precisa receber algo antes de você dar. Eu estava conversando com um amigo meu que eu conheço ele desde a minha infância. Ele é um ministro do evangelho, ele é super talentoso. E ele, entre uma crise na vida dele há uns anos atrás, ele estava de transição de uma igreja para uma outra igreja. E ele falou para mim assim, eu não aguento mais, eu acho que eu vou para Monte Sião. Eu falei, se Deus está te chamando para você ser membro lá na Monte Sião, por favor, venha. Se você está indo para Monte Sião, você receber a palavra de Deus, por favor, não venha. Eu já emendo aqui, já falo para você, se Deus não te trouxe para cá, não fique aqui. Vá para outro lugar, porque aqui você não vai frutificar. Não tem como você torcer o braço de Deus. Se você é para estar aqui, é porque você recebeu uma palavra de Deus, que você tem que estar aqui. E muitas vezes você pode estar aqui porque é confortável você estar aqui. E eu entendo que existe uma fase nas nossas vidas que nós precisamos de um momento de restauração, ou talvez um momento de você talvez respirar um pouco antes de você dar um próximo passo. Mas eu estava falando para esse meu amigo, que é meu amigo desde a infância, falou assim, cara, não venha para cá se Deus não te enviou. Eu falei assim, não, mas cara, não aguento mais, eu vou. Cara, sabe, eu acho que lá no Monte Sião eu vou ser muito útil. Eu falei, bom, deixa eu falar uma coisa. Primeira coisa, se você chegar na Monte Sião, a primeira coisa que você vai fazer é nada. Eu falei, como assim, cara? Você vai sentar e você vai ser ministrado. Como assim? Você vai simplesmente ser amado. Não, eu preciso fazer alguma coisa. Você sabe como eu sou um líder de louvor, eu sei pregar a palavra, eu sei discipular, eu sou um líder disso, daquilo. Que bom. Só que se você vier para Monte Sião, a primeira coisa que você vai aprender é ser filho. Deus não se impressiona com as suas obras. Ele se alegra quando você primeiramente permite ser amado, permite receber, porque se você não consegue receber algo, você não consegue dar nada que presta. Faz sentido o que eu estou falando? E quando ele falou assim, mas Theo, ele falou assim uma coisa para mim, Theo, se eu não estiver servindo o Senhor, eu vou me afastar. Eu falei, então quem sabe esse é o teu problema? Porque se você ficar firme e é dependente das suas ações, então quer dizer que você tem que questionar a tua nova natureza. E eu falo para você, ser pobre de espírito é você falar assim, deixa eu primeiramente ser recipiente e não ser doador, porque o espírito religioso é aquele que quer fazer e não ser. O espírito religioso está sempre em foco no que eu estou fazendo e não naquilo que eu sou. Faz sentido? Olha só, continuando aqui o texto que eu escrevi, eu falava assim que ser pobre no espírito é você ser livre da autojustiça e aceitar que a tua salvação vem pela graça e não pela tua religião.
Ser pobre de espírito é estar disponível para onde Ele nos põe, é carregar o fardo que está sobre nós. Ser pobre no espírito é ir onde Ele nos leva. Eu falei para umas pessoas da equipe Dunamis, falei assim: o Senhor está nos chamando para 2 viagens missionárias. Eles falaram: ah, que legal, a gente vai. Eu falei assim: ó, o Senhor está nos chamando para ir para a África, ir para o Japão. Eu acho que eu quero ir para o Japão. Ah, eu não queria ir para a África. A gente fala assim: você vai orar, e se Deus falar para você que você tem que ir para a África, você vai para a África. Ser pobre no espírito é Deus, o Senhor sabe onde eu tenho que ir. Faz sentido o que eu estou falando? Sabe, tem pessoas que falam assim: ah, não, eu quero servir o Senhor, mas aonde eu quero. Não, se você realmente quer ser pobre no espírito, você fala assim: Deus, me leva para onde o Senhor quiser. Me leva para onde o Senhor quiser. Se o Senhor quer que eu venha servir, eu venha plantar uma igreja lá no Polo Norte, eu vou lá plantar uma igreja no Polo Norte. Cara, eu fui muito impactado com o testemunho que eu escutei. Uma pessoa que é uma pessoa de uma agência missionária, ele falou assim para mim: você sabia que hoje, alguém aqui já ouviu falar do nome de um missionário chamado William Carey? Alguém já ouviu falar sobre William Carey e tal? Muitas pessoas não ouviram falar de William Carey. William Carey foi, talvez, eu posso estar errado aqui, só que se não foi o primeiro, foi um dos primeiros a levar o evangelho de Jesus Cristo para a China. E na época ele era um missionário britânico, e na época que ele levou o evangelho de Jesus para a China, era uma época onde, se você ia para as missões, você praticamente ia, literalmente, tinha missionários que levavam seus caixões junto com eles para as missões. Eles sabiam: eu não vou voltar mais para os Estados Unidos ou para a Europa, eu para a América do Norte, eu vou morrer na África, eu vou morrer na Ásia, eu vou morrer na América do Sul. Eram os polos, os campos missionários na época, e eles literalmente eles iam com seus próprios caixões. William Carey era uma pessoa, era um jovem britânico que falava assim: Deus, aonde que o Senhor quiser me mandar, me envia. E Deus falou: eu quero que você seja missionário na China. Eles não conhecem o evangelho, eu quero que você venha ser a pessoa que vai falar de Jesus Cristo para os meus filhos chineses. E ele foi para a China com seu próprio caixão. Agora, deixa eu falar uma coisa, olha a coisa impactante. Hoje, na China, a 6ª geração de William Carey, os Careys, até hoje são missionários. William Carey foi missionário, seu filho foi missionário, seu neto foi missionário, seu bisneto permaneceu na China como missionário, seu tataraneto foi missionário, e hoje eu não sei qual que é o próximo. Alguém sabe? Tataraneto é missionário na China. Agora, você questiona a legitimidade de um chamado desse? Você questiona a legitimidade ou a autenticidade de um discípulo de Cristo desse nível? O pobre no espírito é aquele que fala: eu estou disponível a ir onde o Senhor me levar. O pobre no espírito é aquele que morre quando Deus nos ordena morrer. Em outras palavras, é quando você fala assim: Deus, não mais a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Sabe, nós somos totalmente a favor de um evangelho que triunfa. Mas deixa eu falar uma coisa: o evangelho que não carrega a cruz não é o evangelho. Isso aqui ele está falando: o pobre no espírito é aquele que abre mão da sua própria vida, é se entregar completamente em suas mãos. E a riqueza terrena gera cuidado extra, ansiedades e riscos. Portanto, a relação entre o pobre terrestre com o pobre espiritual é de um crente que é livre da ansiedade, sem nada a perder e vulnerável às inclinações dos passos de fé. Por mais paradoxal que possa soar, existe leveza e felicidade nesse andar. Sabe, quando você tem posses terrenas e você é um rico na terra, você, infelizmente, pela terra em que nós vivemos, onde jaz o maligno, você fica preocupado. Você fica preocupado porque agora você tem mais do que muitas pessoas têm, e você começa a ter uma preocupação de: será, como que eu vou proteger os meus bens? E isso é natural. Isso não te faz uma pessoa má por ter essa preocupação. Mas infelizmente, no mundo onde nós vivemos, essa preocupação pode se tornar uma ansiedade. E essa ansiedade, então, ela minimiza as probabilidades de você arriscar. E portanto, você olha para aquilo que você já conquistou com o teu suor, com o teu trabalho, e você fala: eu não quero arriscar porque eu não quero perder tudo isso que eu já conquistei. Agora, se você for parar para pegar um pobre terreno que não tem nada, ele fala assim: eu? Preocupado? Preocupado com o quê? Eu não tenho nada. Eu, ansioso? Eu vou ficar ansioso por quê? Eu não tenho mais nada. Arriscar? Vamos arriscar. Na verdade, todo dia eu acordo, arrisco.
Eu não tenho nada para perder. Não é verdade? Estou falando de uma maneira terrena, uma maneira que é mais fácil nós entendermos. Agora Jesus pega isso e ele joga como pobre de espírito. Em outras palavras, ele fala assim: o pobre no espírito é que nem um pobre terreno, só que com as coisas espirituais. Ele fala: preocupado? Por que eu vou ter que ficar preocupado? Não, eu não tenho ansiedade. Ah, se Deus fala para eu ir para a China, eu vou para a China. Eu não tenho nada que perder. Ele fala: feliz é esse homem. Esse homem tem um andar leve. Esse homem tem um andar que tem uma felicidade independente de fatores externos. E o que Jesus está falando aqui é que a felicidade não tem a ver com as coisas externas indo a teu favor, tem a ver com uma verdade interna que é superior às realidades externas. Olha só o que ele fala aqui, a palavra de Deus fala, queria que você abrisse comigo, lá em Filipenses 4. O resultado de você ser pobre no espírito está escrito lá em Filipenses 4. Paulo fala algo muito interessante, ele diz assim no versículo 12: eu sei o que é passar necessidade, e eu sei o que é ter fartura. Ele está falando: eu sei o que é ser pobre na terra, e eu sei o que é ser rico na terra. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e em qualquer situação. Sabe, o segredo da tua felicidade, o segredo para que você venha a ser abençoado, é você descobrir o que é viver, o que te leva a estar contente em toda e qualquer situação. Se você tiver uma caneta aí, você está lendo uma Bíblia de papel, sublinhe isso aqui: o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Ele continua dizendo: seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Versículo 13, todos nós conhecemos esse versículo: tudo posso naquele que me fortalece. Mais uma vez, tudo posso naquele. Esse versículo, Filipenses 4,13, é um versículo muito conhecido. Até pessoas que não são crentes conhecem esse versículo. Provavelmente você tem um quadro na tua casa que tem esse versículo, não é verdade? Ou você tem um imã na tua geladeira com o versículo: tudo posso naquele que me fortalece. Ou um marcador gospel na tua Bíblia: tudo posso naquele que me fortalece. Sim? Ou talvez você fez que nem John Jones e tatuou Filipenses 4,13 no teu corpo: tudo posso naquele que me fortalece. Sabe, outro dia eu estava assistindo a luta do John Jones, muito tempo atrás. Eu fiquei você sabe quem é John Jones? Tá. É um lutador de MMA e ele tem tatuado Filipenses 4,13 no peito dele. E eu estava pensando: por que ele não tatua Filipenses 4,12? Você não vê ninguém com uma tatuagem: eu sei o que é passar necessidade, Filipenses 4,12. Ninguém se vangloria no fato que você passou necessidade. Ninguém vai se vangloriar no fato que eu não tinha nada para comer. Não é verdade? Agora você vai se vangloriar: tudo posso naquele que me fortalece. Não estou falando que é o caso desse lutador. Eu estou falando que, de maneira geral, a maioria das pessoas põe isso como se fosse: tudo posso naquele que me fortalece. É como se fosse uma frase motivacional para o teu dia a dia. Você acorda e pensa: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Você vai entrar para fazer a prova: tudo posso naquele que me fortalece. Você vai entrar para fazer uma reunião com o teu chefe: tudo posso naquele que me fortalece. Sendo que não tem nada a ver com isso que você está pensando. Tem a ver com o versículo 12. Tem a ver com o fato que esse tudo, o que seria esse tudo que ele fala que ele consegue? É viver contente em qualquer e toda situação. Olha o contexto do texto. Esse tal do tudo que ele consegue é você estar contente mesmo passando fome. É você estar contente mesmo dentro de uma mansão. É você estar contente dirigindo um carro que falha e o motor nunca pega. É você estar contente dirigindo o melhor carro que você poderia comprar. Isso é tudo posso naquele que me fortalece. Quando eu consigo uma felicidade que é blindada aos fatores externos, então eu posso tudo naquele que me fortalece. Faz sentido o que eu estou falando? Esse aqui é o que Paulo está querendo dizer. Então, o primeiro ponto que nós estamos falando aqui é que feliz é o pobre, pois ele será saciado com a manifestação da graça de Deus. Em outras palavras, se você estiver anotando, anote isso aí. Nós temos três pontos para variar. E o primeiro ponto é: feliz é o pobre, porque ele vai ser saciado com a graça de Deus. Isaías 66:2, se você puder, abre lá. Se você não chegar, só escuta. Diz assim: a este eu estimo. Isso aqui é Deus falando. Ele fala assim: eu tenho estimo pelos humildes e contritos de espírito.
que treme diante da minha palavra. Outras palavras, que tem temor de Deus. Ele fala assim, ó, o meu estímulo está com as pessoas que são contritas de espírito e humildes de espírito, que tremem quando escutam a minha voz. Essa pessoa tem meu estímulo. Provérbios 29, 23, se puder chega lá, se não só escuta e depois lê em casa, anota e lê em casa. Diz assim que o orgulho do homem o humilha, mas o espírito humilde, ou o humilde de espírito, ou o pobre de espírito, obtém honra. Vou ler novamente, o orgulho do homem humilha, mas o pobre de espírito obtém honra. Como que o pobre de espírito obtém honra? Primeiro, o pobre de espírito é aquele que reconhece a necessidade da graça de Deus, de uma dádiva divina. O pobre de espírito não tem nada a ver com escassez monetária, mas sim com o entendimento. Eu estou consciente do meu estado deplorável, portanto, não importa o que as pessoas venham falar, eu vou berrar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quem sabe as pessoas ao teu redor estão falando: fica quieto. Só que essa pessoa é tão pobre de espírito, em outras palavras, ela é tão consciente da sua carência, que ela berra mais alto: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Até o momento que Jesus escuta aquela voz e fala: quem é essa pessoa? Chama ele. E quando a pessoa é chamada para a presença de Jesus, ele joga a capa da sua autossuficiência para o lado, ele pula da calçada, ele vai na direção de Jesus, e Jesus encontra ele com uma pergunta: o que quer que eu faça para você? Deixa eu falar uma coisa, quando você escuta Deus falando: o que você quer que eu faça para você? Isso é honra. É uma honra que Deus está te dando. Isso é o que Provérbios 29, 23 diz, que o pobre de espírito obtém honra. Sabe como que o pobre do espírito obtém honra? Quando você olha e fala assim: por mais que eu venha a ser marginalizado, eu vou atravessar aquela multidão de gente, eu vou empurrar pessoas, eu vou empurrar as distrações fora da minha vida, eu vou perseverar, eu vou avançar. Talvez eu não venha a ser politicamente tão correto, as pessoas não vão me entender, mas sabe de uma coisa? Eu sei que se ao menos eu tocar nas vestes desse mestre, eu serei sarado. E no meio daquele processo ele para e fala: quem me tocou? Os discípulos falaram: Jesus, todo mundo está te tocando, todo mundo está te amassando. Ele falou assim: não, eu sei que alguém me tocou, porque virtude saiu de mim. O que é você ser pobre de espírito? É você reconhecer: eu preciso de um toque dele. E por que essa pessoa é feliz? Porque bem-aventurado o pobre de espírito, porque deles é o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Fala comigo: substância de Cristo. Quando Jesus curava o enfermo, ele falava: eis aqui chegou o reino dos céus. Ele libertava o cativo e falava: eis aqui chegou o reino dos céus. As pessoas tocavam nas vestes de Cristo, virtude saía, elas experimentavam a substância de Cristo. Eis aí o reino dos céus. Alguém tocou em mim, saiu virtude de mim. Bem-aventurado o pobre de espírito, porque quando ele tocar nas vestes de Jesus, ele extrai virtude. Tinha muita gente tocando em Jesus, mas só foi uma pobre de espírito que conseguiu extrair virtude. Eu imagino que deveria ter muita gente berrando quando aquele mestre passava com seus discípulos e haviam outros cegos, eu imagino, que estavam berrando, mas foi só Bartimeu que teve a pergunta: o que quer que eu faça para você? Isso aí é uma honra. Bem-aventurado, feliz é o pobre de espírito, porque ele será saciado com a manifestação da graça de Deus. Agora, Jesus, ele ensinava isso, e ao mesmo tempo Jesus, que era o ser mais sustentável que já passou pela face dessa terra. Eu falei aqui no último culto que todas as vezes que eu leio os evangelhos, todas as vezes, desde que eu sou criança, que eu leio a Bíblia, eu leio os evangelhos, não tem nenhum momento onde eu leio os evangelhos eu não me impressiono com tudo que Cristo fez. Quem já teve essa sensação? Você pode estar lendo aquele milagre pela 28ª vez, você está lá: uau, ele fez isso. Como que o cara pega água e transforma em vinho? Copia isso para você ver. Ninguém consegue copiar isso. Água transformar em vinho. Como que você multiplica pão? Até hoje, você pode ler isso 138 vezes na tua vida, você ainda vai ficar pensando: como que ele fez isso? Sim ou não? Agora olha só, Jesus quer o ser mais sustentável. Em outras palavras, tudo que ele fazia, todos os seus milagres, não era de se comparar com a essência que ele carregava. Imagina isso então.
Então, que por mais impressionante que eram os milagres de Jesus, aquilo que ele carregava era uma verdade muito mais transformadora e poderosa. E Jesus, que era o ser mais sustentável, ele falava assim: eu não vou exigir de você uma coisa que eu mesmo não fiz. Como que eu vou falar para você seja pobre de espírito se eu não sou pobre de espírito? Mas Jesus, como Jesus foi pobre de espírito? Abre comigo aí em Filipenses 2. É o texto onde ele demonstra na prática o que é pobreza de espírito. Versículo 5 diz que de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, e que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ser pobre no espírito, que nem eu falei, da mesma maneira como você pode ser pobre nessa terra e não ter ansiedade, não ter o que perder, por isso você está disposto a arriscar tudo. Ser pobre no espírito é a pessoa que fala assim: eu não vou me apegar à minha reputação, eu não vou ficar preocupado com o que as outras pessoas vão pensar quando eu expresso a minha paixão desesperada pela presença de Deus, quando eu expresso a minha carência por um toque dele, porque eu preciso ser curado, quando eu vou atrás e empurro as pessoas porque eu preciso de um toque do reino dele na minha vida. Ser pobre de espírito não é uma pessoa que se apega a isso, e Jesus não foi uma pessoa que se apegou ao seu próprio trono. Ele falava assim: eu serei pobre de espírito. Deus Pai, o que é que o Senhor precisa? Eu tenho um plano, filho. Eu gostaria que você fosse como homem. Você consegue abrir mão temporariamente do teu trono, se pôr em forma de homem. Você escolhe abrir mão do seu poder de escolha e chegar na terra e falar para os seus discípulos: eu só faço aquilo que o Pai manda eu fazer, eu só falo aquilo que o Pai manda eu falar. Você sabia que quando Jesus estava aqui na terra, ele era 100% Deus, ele era 100% homem, ele exercia a pobreza de espírito, ele exercia uma humildade ou uma submissão voluntária, onde ele falava: eu gostaria até de ir para a direita, mas Pai, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Pai, talvez eu gostaria até de, eu faria esse milagre de uma outra maneira, mas se o Senhor está falando para eu cuspir aqui no chão, fazer um lodo, pôr nos olhos dele, eu só faço aquilo que o Pai me manda fazer. Faz sentido? Ele se submeteu à vontade soberana de Deus Pai, e ele foi obediente até a morte de cruz. Se você continuar nesse texto, você vai ver que por isso que ele foi exaltado, ele ressuscitou, ele ascendeu, ele é exaltado, ele está de volta no seu trono. Agora, eu vou continuar lendo esse texto, e aqui ele continua, ou melhor, num outro texto, mas eu queria que você entendesse uma coisa aqui. Número 1 é que feliz é o pobre, porque ele vai receber a dádiva da graça. Eu diria também que feliz é o pobre, porque ele terá parte na manifestação do reino de Deus. Abre comigo em Colossenses 3. Colossenses 3, versículo 1. Fala assim que, portanto, se você já ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Fala comigo: coisas celestiais. Ele está falando assim: se você ressuscitou com Cristo, buscai as coisas celestiais. Quantos aqui ressuscitaram com Cristo? Levanta a mão se você ressuscitou com Cristo. Amém? Se você sabe que você ressuscitou com Cristo, ele está falando, então você deve buscar as coisas celestiais. Como que eu sei que eu ressuscitei com Cristo? O dia que você se tornou uma nova criatura, o teu homem espiritual que estava morto, ele passa com Cristo a ter vida. Você ressuscitou com Cristo. Então você agora é uma nova criatura. Você que é uma nova criatura, ele fala: buscai as coisas celestiais. Não quer dizer que você não deva ter bens materiais. Não quer dizer que as pessoas que são abençoadas financeiramente nessa terra são menos ressuscitadas com Cristo, de maneira alguma. Não tem a ver com o que você tem a ver com o que tem o teu coração. Faz sentido? E olha só, ele fala assim: se você é ressuscitado com Cristo, buscar as coisas celestiais. Olha só que ele continua: onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então deixa eu falar uma coisa: ele morreu na cruz, ele foi obediente até a morte de cruz, mas porque ele foi pobre de espírito, então ele tem hoje o reino de Deus. Jesus é a encarnação das bem-aventuranças. Ele fala assim: eu estou hoje assentado no trono. Olha só que ele está aqui: onde Cristo está assentado à destra de Deus. Versículo 2: pensar nas coisas que são de cima. Fala comigo: mentalidade espiritual. E não pensar nas coisas que são da terra. Em outras palavras, não tenha uma mentalidade carnal, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Fala comigo: a minha vida
está escondida com Cristo em Deus. Sabe, eu estava pregando aqui uns 2 meses atrás, e eu olhei e eu vi um rosto que eu reconheci. Na verdade era um colega meu que eu não ouvia há 12 anos. Ele, na verdade, a gente estudou no colégio junto, daí nós nos formamos, cada um pegou um rumo e foi seguindo a vida. E há 12 anos eu não o via. E ele, na verdade, trabalha fora do Brasil. E ele estava de férias, ele voltou para visitar a família. E num domingo que ele estava aqui em São Paulo visitando a família, ele pensou: eu quero ir para uma igreja. Ele descobriu que tinha a Monte Sião, que ele conhecia o pastor da Monte Sião, que no caso seria eu. Ele falou assim: eu vou lá dar uma olhada. Ele veio, visitou, estava sentado. Eu falei: cara, será que é ele mesmo? Terminou o culto, eu desci, fui lá, dei um abraço nele, era ele. A gente marcou para a gente sair para conversar, pôr o papo em dia. A gente saiu um dia para conversar. A gente estava lá conversando, jantando. E ele começou a lembrar da época que a gente jogava futebol na escola. E a gente tinha o nosso time da seleção do colégio. E ele era o capitão do time. E ele era o melhor jogador do time. Na verdade, ele era o melhor jogador da liga. O cara era um cara muito bom. Ele sempre foi um excelente atleta em tudo que ele fazia. E eu lembro que muitas vezes a gente estava para entrar para jogar contra uma outra escola. E o técnico dava algumas orientações. Só que ele, sendo capitão, ele falava assim, ó, ele trazia todo mundo junto. E ele falava assim, ó, na verdade eu estudei no colégio americano. Então às vezes eles punham uns técnicos americanos para serem técnicos de futsal. Agora me fala, que americano não entende futsal? Não existe. Então esse meu amigo, ele vinha, ela falava assim, daí o técnico falava lá, então eu quero que você fique aqui, você vai ser o pivô, último homem, come on guys, você vem aqui, volta para marcar. Tipo, a gente, tá bom coach, tá bom, beleza. Saiu, a gente ia pra quadra, ele falou assim, vem cá. O cara lá não sabe nada. A gente vai fazer assim, ó, eu vou jogar de pivô, você vai jogar aqui, você vai jogar... E de vez em quando, tinha alguns jogadores, uns colegas nossos, que eles falavam assim, não, cara, a gente vai fazer dessa maneira. E a gente ficava discutindo no meio da quadra, antes do juiz dar o apito para começar o jogo. Ele ficava, não, vamos fazer isso, não faz isso, não, joga aqui, volta. E daí ele falava assim, não, ó, vai ser assim, eu sou o capitão, vai ser assim. Tá. E a gente fala, cara, de verdade, ele falou assim, ele sempre falava uma frase no final, vem na minha que tu brilha. Ele era confiante, falava assim, não, vai ser assim, vem na minha que tu brilha. Mas sabia que hoje Jesus está falando para você, vem na minha que tu brilha. Estou falando sério. Olha só o versículo 4, Colossenses 3. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vocês vos manifestareis com Ele em glória. Ele está falando assim, ó, vem na minha que tu brilha, morra comigo. Mas Jesus, morra comigo. Vá para a cova junto comigo. Jesus, de verdade, vá para a cova comigo. Agora, se você morre comigo, se você carrega a tua cruz e você vai na cova comigo, nós ressuscitamos juntos. E se você ressuscita comigo, você está escondido comigo em Deus. Se você está escondido comigo em Deus, quando chegar o tempo, olha o versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Ser pobre de espírito faz com que você consiga ter parte na manifestação. Fala comigo, manifestação. Não numa exibição, mas numa manifestação da glória de Deus. Se torna a tua natureza. É involuntário, acontece. Você acaba vazando glória para tudo quanto lugar que você vai. Você não pode tentar até conter, mas é a tua natureza. Você não tem que se esforçar e falar, olha, eu vou pegar aqui um filtro que vai me fazer parecer mais glorioso, eu vou postar na minha foto. Não, é você, é a tua identidade. Faz sentido o que eu estou falando? Jesus está te chamando hoje. Você quer ser feliz? Você quer ser bem-aventurado? Você quer ser bem abençoado? Você então precisa ser pobre. Como, Jesus? É paradoxal. É quando você começa a viver uma vida com a mão aberta, que você experimenta uma leveza que vai te levar a uma felicidade sustentável, onde você fala assim, tudo posso naquele que me fortalece, porque eu descobri o segredo da pobreza de espírito, que aquilo que me faz feliz não tem a ver com os fatores externos, tem a ver com algo que eu descobri, que é a minha carência por Ele. E toda vez que eu exponho a Ele a minha carência, toda vez que eu me faço vulnerável à sua graça, a graça dele vem, ela inunda sobre mim, e eu experimento então um poder perfeito. A sua graça se aperfeiçoa na minha fraqueza. Faz sentido?
Ser pobre no espírito é aquele que ele vem vulnerável e fala assim: Deus, eu careço de ti. Agora olha só que interessante, se você continuar lendo o texto de Mateus 5, versículo 4, ele diz assim que bem-aventurado não apenas os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, mas os que choram, porque eles serão consolados. Os pobres de espírito terão parte do reino de Deus, mas os que choram serão consolados. Eu queria que você abrisse comigo em 2 Coríntios 7:9. 2 Coríntios 7:9. Isso aqui é meu último ponto. Feliz é o pobre que manifesta a sua carência com choro, pois este será consolado ou confortado. Aqui Paulo, eu queria que você entendesse quem é Paulo antes. Eu queria que você tivesse essa ótica de Paulo. Paulo era uma pessoa extremamente forte, é uma pessoa que sofreu muito pelo evangelho, uma pessoa que foi diversas vezes açoitado pelo evangelho, ele foi torturado pelo evangelho, ele foi chicoteado, lançado num calabouço, preso pelas pernas junto com Silas, e mesmo naquela situação eles louvavam a Deus. Paulo é aquela pessoa que foi caluniada, passou por naufrágios. Paulo é aquela pessoa que foi picado, envenenado. Paulo era a pessoa que foi inúmeras vezes jogado para a cadeia injustamente. Paulo era uma pessoa que, se você não me engano, foi em Listra e Derbe, ele foi pego pregando o evangelho, e as pessoas tão irados com o fato que ele pregava o evangelho, levaram para fora da cidade. Eles apedrejaram Paulo de tal maneira que eram tantas pedras que foram jogadas sobre Paulo, ele caído, talvez coberto com pedras que foram lançadas sobre ele, que eles falaram: ele morreu, vamos abandoná-lo aí embaixo das pedras, porque não tem como ele ter sobrevivido, ele morreu. Quem sabe havia sangue escorrendo para tudo quanto é canto, um monte de pedra, um corpo que eles não conseguiam enxergar debaixo daquele monte de pedra. Eles falaram: ele morreu. E eles deram as costas, eles se afastaram, e daquelas pedras algo começou a se mexer. Era Paulo, ele não tinha morrido. Ele ressurge do meio das pedras, que nem Highlander, sai do meio das pedras. E sabe, olha a coisa que é mais marcante, você poder, olha esse texto lá em Atos. Paulo, ele sai daquela situação, talvez num estado assim, à beira da sua morte. E sabe qual que é a atitude de Paulo? Ele procura aonde está a cidade que me apedrejou. Ele volta para lá para pregar. Vai falar se Paulo não era uma pessoa forte, se Paulo não era uma pessoa, sabe, resiliente. Sabe, Paulo é aquela, imagina aquelas pessoas pensando: a gente acabou de matar Paulo, eles estão voltando para casa. De repente eles escutam: ei, volta aqui, tem um cara todo cheio de pó e sangue. Era Paulo. Eu tenho uma coisa para falar para você: Jesus salva. Esse era Paulo. Agora imagina você levar uma bronca desse Paulo. Imagina, eu falei para as pessoas: cara, imagina você ser discipulado por Paulo. Você leu tua Bíblia hoje? Esse Paulo, versículo 9 fala, ele tinha acabado de dar uma bronca nos coríntios. E olha o que ele fala no versículo 9: agora porém eu me alegro. Ele não estava feliz antes, ele estava com raiva. Agora porém me alegro, não porque vocês foram entristecidos ou porque vocês choraram, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Em outras palavras, existe uma tristeza que é gerada pelo Espírito Santo, que te leva ao arrependimento. Muitos crentes imaturos vão confundir uma tristeza gerada pelo Espírito Santo com uma acusação do inimigo. Existe acusação do inimigo, mas também existe uma tristeza oriunda do Espírito Santo. Essa tristeza te leva ao arrependimento. Arrependimento é metanoia, uma mudança de mentalidade, é o alinhamento com o padrão do céu. Continuando no versículo 9: pois vocês se entristeceram como Deus desejava. Em outras palavras, tem momentos que Deus deseja que você chore, tem momentos que Deus deseja que você sinta tristeza, porque a tristeza vai ser um meio a restituir ao teu posicionamento de acordo com a tua nova identidade. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Em outras palavras, ele fala assim: vocês não ficaram prejudicados, vocês foram abençoados com a nossa bronca. 10. A tristeza segundo Deus não produz remorso. Remorso é simplesmente um sentimento: eu estou depressivo comigo mesmo, e morre com isso. Ele fala assim: não, produz sim um arrependimento que leva à salvação. Não tem como você sentir triste. Deixa eu falar uma coisa: a tristeza do Espírito Santo, ela vai te levar ao arrependimento.
O arrependimento é uma mudança de mentalidade que se resulta numa diferente ação, uma mudança de comportamento. Ele fala assim, quando vocês experimentaram a tristeza que vocês experimentaram quando eu te dei bronca, aquilo lá foi gerado pelo Espírito Santo. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Existe talvez um pouco, eu sinto que de vez em quando eu não só através da minha mãe, mas através do meu pai espiritual nos Estados Unidos, eu levava muita bronca. Eu falo para você, tinha momentos que eu tinha que chorar mesmo. E no meio do meu choro eu sentia o Espírito Santo me ajustando. Você já foi a quiropraxia, quando os caras vai ajustando as costas? Às vezes você tem isso no meio do teu choro com o Espírito Santo. Ele vai ajustando os seus valores e fala assim, não, você está errado. Eu sei que dói, só que você está errado, você está fora do prumo. Eu quero o melhor para você. Eu quero que você seja feliz. Você precisa chorar, porque no meio do teu choro eu estou te alinhando com o meu padrão. Faz sentido o que eu estou falando? Aqui é o que Paulo está falando, é desse choro que te leva a um arrependimento, que te leva à salvação. E a tristeza segundo o mundo produz morte. Ele está falando aqui, essa tristeza segundo o mundo é uma tristeza oriunda de uma acusação do inimigo. Ela vai causar morte. Existe a acusação do inimigo e tem a convicção do Espírito Santo. Ambos podem te levar às lágrimas. Um produz morte, outro produz vida. A convicção do Espírito Santo, que te leva a uma tristeza, que te leva ao arrependimento, que te leva à salvação, produz vida. E Paulo está falando assim, eu tinha que te dar uma bronca para você ter isso. Jesus fala, feliz é o pobre que chora. Como assim? O mundo fala, para você ser feliz você tem que ser rico. Para você ser feliz você tem que estar dando gargalhada. Jesus fala, não, você quer ser feliz de maneira sustentável? Você quer ser feliz e não simplesmente ser um exibicionista, mas manifestar uma realidade, uma verdade superior a realidades externas? Então feliz é o pobre que chora. Choros que vão levar ao arrependimento. Eu estava conversando aqui, eu contei esse testemunho. Sabe, eu estava ministrando num estado fora aqui de São Paulo há um tempo atrás. E eu tenho um casal de amigos meus que se converteram depois que eles eram casados. E Deus fez uma reviravolta em suas vidas. E eu falei, eu estou indo ministrar aí perto do teu estado aí, eu queria que vocês viessem para a gente se encontrar de novo. A gente se encontrou. E naquela ministração, durante o louvor e adoração, foi muito, muito poderoso. O Espírito Santo falou muito com esse rapaz. E esse rapaz veio falar comigo depois. Ele falou assim, Theo, eu preciso conversar com você. Eu tenho uma coisa que está acontecendo dentro de mim, eu não estou entendendo, estou tentando processar. Ele chorava e falou assim, eu não sei, pode parecer uma loucura da minha cabeça, mas eu sinto que eu tenho que confessar algo para minha esposa. Falei, o que aconteceu? Ele falou assim, antes de nós casarmos, eu traí minha esposa, eu adulterei. E antes de nós nos convertermos, nós já éramos casados, nós não éramos convertidos, mas eu traí minha esposa. E ele falou assim, eu sinto que eu tenho que confessar isso para ela. E eu falei, bom, se o Espírito Santo está te falando para você fazer isso, você tem que fazer isso. Eu falei assim, mas cara, se eu fizer isso aí pode terminar com o meu casamento de vez. Isso aí pode na verdade ser o estopim. Isso aí na verdade pode ser o fim de tudo. E ele estava numa luta entre aquilo que ele sentia do Espírito Santo e seus medos. Eu tive que ir embora, eu peguei um avião, voltei para São Paulo e fui falando com ele. Ao longo das próximas 3 semanas ele expressava isso. Ele falava assim, Theo, eu estou chorando todo dia, cara. Eu choro todo dia, não consigo dormir, eu não consigo mais trabalhar direito, eu não consigo nem me divertir quando eu vou fazer meus hobbies, eu não consigo nem olhar para ela direito. Eu falei, o Espírito Santo está falando para você fazer alguma coisa, você tem que fazer isso que o Espírito Santo está te falando. Ele, mas vai ser o fim. Finalmente ele me liga, depois de 3 semanas, ele fala, eu conversei com ela. Eu falei, e agora? Agora tá uma crise aqui em casa. Eu falei, tudo bem, deixa eu conversar com ela. Conversei com ela, conversei com os dois. Falei, agora você tem que falar com o teu pastor local aí, ele tem que entrar aí nessa situação e vocês têm que começar a ter ajuda aí, você tem que ter uma assessoria pastoral aí. Eles pegaram isso e pela graça de Deus eles puderam superar essa situação. Algumas semanas atrás ele me liga, era aniversário de casamento dele, ele me ligou e ele falou assim, Theo, eu queria te agradecer porque é o melhor momento que nós estamos vivendo como casal. Nunca na história do nosso casamento, todos os anos que nós estamos casados, eles já estão seguindo o Senhor Jesus há um tempo. Ele falou assim, só que nunca nós tivemos um romper que nós estamos tendo hoje. Eu nunca estou tão feliz no meu casamento como estou agora. E graças a Deus, porque eu obedeci aquilo que o Espírito Santo falou. Foi dolorido, mas agora eu desliguei aquele telefone feliz. Só que daí eu pensei, imagina se eu falasse para ele, isso aí é acusação do inimigo, não fala nada não. Faz sentido? Pela graça de Deus eu permiti com que as lágrimas
com que o choro o levasse ao arrependimento e depois à salvação. Deixa eu te falar uma coisa: feliz é o pobre que chora. Salmo 126, só escuta, fica de pé onde você está, eu quero terminar com isso. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Você pode estar semeando com lágrima, mas só que você vai colher com alegria. Amém? A pergunta que eu faço é: quando foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Quanto que o teu coração está sensível à presença de Deus? Um coração que é pobre de espírito, que fala: eu careço da graça de Deus. A verdade é que todos nós somos pobres de espírito. Todos nós carecemos da graça de Deus. Talvez você está pensando até: não, acho que você acha que você é, eu não tenho certeza se eu sou. Não, deixa eu falar uma coisa: todos nós somos. Talvez a única diferença é que você não reconhece e eu reconheço. E sabe o que é uma coisa que ele fala no versículo 3? É subjetivo, porque você pode pensar: o que é pobre de espírito para um não é pobre de espírito para outro, isso é relativo. Para mim, eu me acho muito pobre de espírito, você acha pouco pobre de espírito, isso é relativo. E eu creio que é importante você entender que esses dois versículos estão interligados, e por isso ele fala assim: tá bom, então já que ser pobre de espírito pode ser subjetivo, eu trago uma encarnação concreta para aquilo que é ser pobre de espírito. É a manifestação e a expressão com o choro. O que é pobre com o espírito, ele chora. E hoje eu quero te desafiar, você ter momentos com Deus, onde o teu coração vai estar vulnerável perante Ele, onde o teu coração vai estar sensível ao toque dEle. Faz sentido o que eu estou falando? Põe tua mão no teu coração, eu quero orar com você hoje. Sei que o nosso tempo já avançou, mas eu queria que você focasse sua atenção agora, enquanto você oferece o teu coração e fala assim: Espírito Santo, com as suas próprias palavras, começa a falar: Espírito Santo, amacia o meu coração hoje. Eu quero ser feliz. O Senhor quer que eu seja feliz. Eu escolho ser pobre de espírito. Eu quero poder chorar para ser consolado contigo. Lágrimas que trarão arrependimento. Lágrimas que trarão um alinhamento com os céus. Espírito Santo de Deus, eu peço que nessa semana o Senhor venha nos encontrar de maneiras poderosas. Que nessa semana nós venhamos ter encontros contigo que venham resultar em lágrimas. Deixa eu falar para você que é saudável você chorar. Se faz muito tempo que você não chora, quem sabe você vai ter um romper nessa semana. E eu oro para que você tenha esse bom romper. Que na presença de Deus você venha derramar lágrimas. Que na presença de Deus Ele venha amaciar o teu coração. Que na presença de Deus você venha encontrar lágrimas que vão te levar a um alinhamento celestial na tua vida. Pai, nos encontra essa semana. Repita comigo: Senhor Espírito Santo, eis-me aqui, toca o meu coração. Eu reconheço que eu sou pobre de espírito. Eu reconheço que sou carente da tua graça. Eu venho a ti com fome. Eu venho a ti desesperado, falando: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Hoje, Senhor, o meu coração se encontra macio. E hoje, Senhor, eu te dou liberdade para que na tua presença o Senhor me leve a lágrimas. Lágrimas que vão gerar arrependimento. Lágrimas que vão gerar um alinhamento. E naquele lugar, como um pobre que chora, encontrarei felicidade. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.